Salmo 103, versículo 1 até o versículo 5. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve, que eu louve o Santo Deus com todas as minhas forças. Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. O Senhor perdoa todos os meus pecados, cura todas as minhas doenças. Ele me salva da morte, me abençoa com amor e bondade, enche a minha vida com muitas coisas boas, e assim eu continuo jovem e forte como a águia. Amém? Feche os teus olhos e oremos no nome do Senhor Jesus. Nós te damos graças, ó Deus, por estarmos aqui nesta noite. Nós te louvamos, Senhor, por esse momento em que nós dedicamos para cantar canções em tua honra. Nós te glorificamos, Senhor, te louvamos pela vida dos nossos irmãos e irmãs que estão aqui nesta reunião. Aqueles que viajando estão acompanhando à distância, Senhor, esta reunião. Que o Senhor nos abençoe a todos e que a tua santa palavra possa nesta noite, Senhor, nos renovar, nos revigorar. Que a tua santa palavra nesta noite possa nos fortalecer na tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, graças a Deus, nós estamos chegando no final do ano. Um ano de muitos desafios, mas também de muitas oportunidades e boas conquistas na vida de alguns de vocês. Hoje é um dia em que não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo comemora-se o nascimento de Jesus. Eu sei que vocês, crentes em Cristo, que conhecem as Escrituras, já sabem do que eu vou dizer. Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. Mas independente do dia em que Jesus nasceu, eu penso que esta última semana do ano, que começou ontem, são dias onde as pessoas ficam mais sensíveis, as pessoas ficam mais suscetíveis a exercerem fraternidade, as pessoas se tornam mais moderadas nesse período, as pessoas se apresentam mais dispostas a perdoar e pedir perdão, e as pessoas aproveitam muito este momento também para agradecer a Deus. E eu penso que é exatamente aí onde a igreja do Senhor deve aproveitar este momento, para falar com as pessoas, e para mostrar a elas, apresentar a elas, um Deus que ama a todos, um Deus que se importa com todos, um Deus que enviou seu Filho para viver neste mundo, na figura humana, ou seja, viver em nossa humanidade, ser como qualquer um de nós. E ele pôde, em sua humanidade, em seu ministério terreno, demonstrar esse amor de Deus na prática. Jesus, o Verbo encarnado de Deus, que abriu a porta da graça para nos reconciliar com Deus. Eu quero falar hoje sobre algo muito importante, uma vez que os nossos corações estão mais, vamos dizer assim, mais ávidos, prontos para poder receber aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito importante. Essa semana, eu tive uma semana tranquila, uma semana sossegada. Eu tive tempo disponível para poder ler a Bíblia, estudar a Bíblia, mas
eu fiquei de segunda a sexta-feira pensando sobre o que eu deveria falar hoje. E somente ontem, quando eu estava lendo novamente a palavra do Senhor, me veio ao coração uma palavra que eu quero falar com vocês hoje. E o tema desta palavra é o poder da gratidão. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Quem já agradeceu a Deus neste dia por alguma bênção que você recebeu do Senhor? Você acordou e você tirou alguns minutinhos da sua vida para olhar para os céus, para dizer a Deus: Deus, muito obrigado, eu estou aqui. Agora, quantos de nós também que aproveitou este ano para agradecer não somente a Deus, mas quantos de vocês que em algum momento, eu não vou falar hoje, nem a semana que passou, mas eu vou falar no ano, aproveitar este ano para agradecer alguém que foi fonte de bênção na tua vida? Você fez isso? Alguma pessoa que em algum momento Deus colocou no teu caminho, na tua vida, e esta pessoa foi uma fonte de bênçãos para a tua vida? Você lembrou de agradecer esta pessoa? Porque quando a gente fala de gratidão, o nosso dicionário diz que gratidão é um sentimento de reconhecimento. É um tipo de dívida que a pessoa que é beneficiada tem com aquele que a abençoa. Então a gratidão nada mais é do que expressar por palavras, por atitudes, alguém que nos abençoou, quanto nós somos gratos por ter sido beneficiado por esta pessoa. O Salmo 103 é uma declaração do poder que envolve a gratidão. O salmista, ele começa esta canção reconhecendo que ele foi beneficiado por Deus, que o Senhor o abençoou. Charles Spurgeon, por exemplo, diz que o Salmo 103, uma definição, do Salmo 103, é que ele é a resposta do homem à bênção do seu Deus. Logo no primeiro e no segundo verso, é interessante que o salmista, ele não louva a Deus apenas em suas palavras. O salmista, ele não louva a Deus apenas através das suas ofertas. O salmista não louva a Deus apenas através dos seus atos religiosos. Mas o salmista, ele faz brotar na sua alma, no seu interior, um sentimento de gratitude. Começa lá dentro, ele fala assim, que todo o meu ser, ou seja, não é só as minhas palavras, não são apenas as minhas ações, as minhas ofertas, a minha presença no culto, mas que todo o meu ser é um louvor espiritual. É um louvor que brota lá no seu interior, e ele começa reconhecendo a bênção de Deus. Ele fala que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não me esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ou seja, ele reconhece que a bênção de Deus sobre a sua vida envolve não somente o plano físico, a mente, a sua vida social, as suas emoções, mas que as bênçãos de Deus também envolvem a sua vida espiritual. Então ele deixa bem claro que ele deseja agradecer a Deus, louvar a Deus em sua plenitude. É tudo, é o corpo, é a alma, é o espírito. No verso 3, o salmista apresenta 6 motivos pelos quais ele é grato a Deus. E o primeiro motivo, a primeira razão pelo qual ele está agradecido, ele diz assim: o Senhor perdoa todos os meus pecados. Então ele reconhece que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus sobre ele, é tão extensa, é tão grande, que Deus o perdoou de todos os seus pecados.
E é por esta razão que ele sente liberdade na alma para se dirigir ao Senhor e dizer: Deus, que todo o meu ser te louve e que eu não esqueça de nenhum dos seus benefícios. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 13, o apóstolo Paulo, a exemplo do salmista, ele deixa bem claro que nós também fomos beneficiados por Deus com a remissão dos nossos pecados. Quando Paulo diz assim: olha, nós estávamos longe de Deus, mas fomos trazidos para perto dele pela morte de Cristo Jesus. Ou seja, Paulo, a exemplo do salmista, está reconhecendo, está agradecendo a Deus, porque o Senhor lhe permitiu ser perdoado e por isso estar diante do Senhor. Em seguida, o salmista vai apresentar mais 5 motivos pelos quais ele agradece a Deus. Ele diz assim: que todo o meu ser louve ao Senhor. Primeiro, porque Deus perdoa os meus pecados. Aí segundo, ele diz: porque Ele também cura as minhas doenças ou as minhas enfermidades. Ele está falando aqui de enfermidades num sentido mais amplo, né? Enfermidades espirituais, enfermidades físicas. Depois ele diz assim: o Senhor também me livra da morte. Eu já disse isso aqui algumas vezes e gosto sempre de repetir, que não podemos esquecer de agradecer a Deus pelos livramentos que Ele nos dá. Às vezes você nem sabe, mas Deus está te guardando e está te livrando, tanto dos perigos no mundo natural, quanto também no mundo espiritual. Terceiro, ele agradece a Deus por ter sido abençoado com graça e misericórdia. O que significa isso? Ele reconhece que ele não era merecedor, mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, o abençoou. Em quarto lugar, ele reconhece que Deus não somente o envolveu em sua graça e misericórdia, mas que Deus também lhe deu uma vida regada de coisas boas. Deus lhe deu muitos bens, coisas que ele não merecia pela sua condição, mas por causa da graça e da misericórdia de Deus, o Senhor o abençoou com coisas boas. E aí a quinta razão que ele apresenta é porque o Senhor renovou a sua vida, tornando jovem. Ele deixa bem claro: o Senhor me faz jovem, o Senhor renova as minhas forças como a águia. O salmista tinha 6 motivos para agradecer a Deus. Mas agora eu te pergunto nesta noite: quais são os motivos pelos quais você deve agradecer a Deus? Nós estamos terminando o ano, falta uma semana. Você já parou para contar, sabe, para enumerar as razões pelas quais você deve agradecer a Deus? Jovens foram aprovados na escola, as portas se abriram para você, Deus te encheu de bênçãos, o Senhor te deu dons, o Senhor te colocou no ministério, o Senhor te abençoou, colocou pessoas boas no teu caminho. Que nós possamos sempre agradecer a Deus, e que no dia de hoje nós possamos também, enquanto igreja, enquanto comunidade, agradecer ao Senhor por nós estarmos aqui. Amém, igreja? Eu quero apresentar para vocês bem rápido, eu prometo que hoje eu não prego nem 1 hora, mas eu quero apresentar 3 motivos porque nós devemos ser gratos a Deus. E o primeiro motivo porque nós devemos sempre agradecer a Deus é porque Deus quer que a gente seja agradecido. Quando você lê lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, Paulo diz assim para os irmãos: irmãos, sejam agradecidos a Deus em toda ocasião. O que significa toda ocasião? Agradeça a Deus de dia, de noite, agradeça a Deus quando está calor, quando está frio, agradeça a Deus quando você tem provisões de sobra e quando lhe falta. E ele fala assim: isto é o que Deus quer de vocês. Então Deus quer
que nós sejamos gratos. Todos os dias, ou seja, Deus quer que a gente aprenda, olha que lição importante que Deus quer nos ensinar. Que através das circunstâncias que nós enfrentamos na vida, nós aprendemos novas formas de vencer e de obter resultados. O que Deus quer que a gente entenda é que a nossa vida é um aprendizado contínuo. Você está na escola da vida aprendendo todo o tempo, todo momento. E o que Deus quer é que você não fique reclamando da situação, mas que você aprenda a tirar proveito das situações. Ou seja, alguma coisa que, de repente, é muito fácil a gente agradecer a Deus quando tudo está indo bem. Mas Deus quer que você aprenda a tirar proveito de qualquer situação. Em toda ocasião, agradeça a Deus. Eu estava meditando nesta palavra e eu acabei indo ler lá em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu penso que vocês conhecem a história do rei Josafá. Oração de gratidão é uma arma poderosa que pode mudar as circunstâncias na sua vida. O rei Josafá teve o seu reino cercado pelos inimigos. Vieram vários reis, se reuniram ali e queriam destruir o reino de Judá. A Bíblia diz que o rei Josafá ficou desesperado, porque ele sabia que os inimigos tinham um poder muito grande e queriam destruir a todos. Então, logo que ele fica sabendo que os inimigos estavam em volta da cidade, olha o que ele fez. Qualquer semelhança com você não é mera coincidência. Ele estava em perigo, os inimigos cercaram eles e seu povo. O que ele foi fazer? O que a gente aprende quando a gente está na prova? O que a gente faz, igreja? Ora, ele orou. Primeira coisa que ele fez, ele foi orar. Está na prova, vai orar. Ele jejuou. Ele ordenou que toda a nação jejuasse ao Senhor, que todo mundo orasse. Ele fez uma campanha de oração e de jejum, de consagração, para que Deus desse vitória. Ele pediu socorro a Deus. Depois você lê esse capítulo na sua casa. E ele disse para Deus assim: Senhor, nós estamos desesperados e não sabemos o que fazer. Ele fez tudo o que qualquer crente do século 21 faria. Você está diante de uma prova, de uma situação que você não sabe como resolver, o inimigo está, os problemas estão se intensificando na sua vida, o que você faz? Você vai orar, você vai jejuar, você vai clamar, você vai pedir a misericórdia de Deus, pede oração na igreja. Mas qual foi a estratégia que Deus deu para Josafá? Olha o poder de uma oração com gratidão. O rei estava desesperado. Deus falou: vou conversar, vou falar com Josafá. Ele usou, sabe quem? Um cantor. Alguém que liderava lá o ministério de louvor, um tal de Jaziel. O Espírito de Deus desceu sobre ele. Sabe quando vocês estão cantando aqui ministério de louvor? Eu sempre disse isso e eu quero dizer mais uma vez para vocês. Gente, deixa o Espírito de Deus usar a vida de vocês. Não sejam mecânicos. Não se preocupe com o tempo. Se Deus colocar uma palavra no teu coração, você está cantando, Deus colocou uma palavra no teu coração, entrega a palavra do Senhor, vocês estão ministrando. O rei estava desesperado, o povo desesperado. De repente, Jaziel, o levita, levantou e começou a falar em nome do Senhor. Começou a profetizar e disse para o rei o seguinte: rei, a solução para vencer a batalha não está no teu choro. Você não vai vencer os seus inimigos orando. Você não vai vencer os teus inimigos jejuando. Você não vai vencer os teus inimigos clamando desesperadamente e dizendo que não sabe o que você vai fazer. O Senhor diz para você, rei, você vai pegar o povo e vai começar a marchar em direção ao inimigo. Mas fiquem tranquilos, porque eu estarei com vocês. Olha o que ele diz: vocês vão apenas dar graças ao Senhor. Está lá em 2 Crônicas 20, 21, 22. O rei reuniu o povo, colocou o pessoal que canta na linha de frente e falou: vocês cantam e a gente marcha.
E começaram a cantar. Sabe qual que era a canção deles? Dai graças a Deus, o Senhor. Dá graça. O que é dar graça? Comece a agradecer a Deus, porque o seu amor dura para sempre. Enquanto o povo estava cantando, não era uma canção de petição, não era uma canção de autoajuda, não era uma canção para animar, nada, era uma canção de gratidão. Dê graças ao Senhor, Deus é bom, gente. Glorifique ao Senhor, louvem ao Senhor. Quando eles estavam cantando, diz a palavra do Senhor, que o Senhor causou confusão entre os inimigos e eles foram derrotados. Olha que grande lição que nós aprendemos através da gratidão. Irmãos, tem hora que a gente deve parar de ficar orando um pouco. Olha o que eu estou falando para vocês aqui. Tem hora que não é para orar, não é para jejuar, não é para consagrar. Tem hora que é para agradecer a Deus, é só para louvar. Só dizer, Deus, muito obrigado. Porque quando você dá graças a Deus, o Senhor, Ele ouve a sua oração de gratidão, o seu louvor de gratidão, não de desespero, não de quem está necessitado, mas de alguém que reconhece que o Senhor, seu Deus, é bom e que a misericórdia dele dura para sempre. Eu não sei se você está cercado pelas circunstâncias no dia de hoje, eu não sei se os problemas estão te sufocando, mas a palavra do Senhor para você hoje é: comece a dar graças a Deus, comece a louvar ao Senhor, porque os inimigos vão cair por terra, a porta vai se abrir, Deus vai te abençoar. Apenas dê graças ao Senhor, que todo o meu ser louve sempre, dê graças sempre ao Senhor por tudo. Segundo, nós devemos dar graças a Deus, porque a gratidão gera contentamento. Olha só o que Paulo diz em Filipenses 4, 11 a 13. Ele diz assim: aprendi a estar satisfeito com tudo que tenho. O que Paulo está dizendo aqui? Eu aprendi a ser uma pessoa contente com tudo que tem. Ele fala no versículo 12: aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Você quer saber qual era o segredo de Paulo? Gratidão. Ele diz aqui: aprendi o segredo. O Senhor nessa noite quer que nós também aprendamos este segredo de sermos pessoas gratas. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já viu alguma pessoa contente murmurando? Uma pessoa que é grata a Deus murmurando de alguma coisa? Provavelmente não. Agora, você já viu algum descontente agradecendo a Deus por alguma coisa? Provavelmente também não. Porque quando não há contentamento, quando nós não aprendemos a agradecer a Deus e estar feliz por aquilo que Deus nos dá, não tem como Deus multiplicar as coisas na nossa vida. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. A falta de contentamento, a falta de estar feliz por aquilo que Deus te deu, é uma incoerência com a natureza de Deus. Porque vejam bem, por que Deus vai te dar uma coisa que você não fica feliz por receber? Aí Deus te dá um dom, vamos imaginar, vamos trazer para a nossa realidade cristã. Deus te dá um dom, Deus te dá um ministério. E aí você fica reclamando o tempo todo: Senhor, porque está difícil, porque não dá, porque desse jeito não. Você acha que Deus vai te abençoar? Seja sincero comigo. Você acha que Deus vai multiplicar? Você acha que Deus vai te honrar se você não aprender a ser grato naquilo que Ele te deu? Olha o que Paulo está dizendo: eu aprendi o segredo de estar contente em qualquer situação. Não importa se tendo muito, se tendo pouco ou não tendo nada. O segredo é estar sempre contente, ou seja, estar sempre grato a Deus por aquilo que Ele te deu. A pessoa descontente com aquilo que recebe do Senhor, ela deprecia a bênção que recebe de Deus. A pessoa, por exemplo, que está procurando um emprego, vamos pegar mais um exemplo simples. E aí Deus abre para ela uma porta e Deus já tem um plano, porque Deus, tudo que Deus faz, Ele faz já planejado, Ele sabe o que quer. Aí Ele abre uma porta para você trabalhar
mas é uma porta pequenininha, salário mínimo ali para começar, tal. E aí você começa a reclamar: Deus, porque não dá, porque eu estou ganhando muito pouco, porque esse trabalho é uma tribulação, porque é uma prova. Só que Deus está te preparando para te dar algo maior. Aí você começa a depreciar o que Deus te deu. Sabe o que vai acontecer? Deus vai tirar, vai reter a bênção, você não vai crescer. Porque a gratidão é como semente que Deus coloca na nossa mão. E aí quando nós pegamos essa semente e nós começamos a nos alegrar por aquela sementinha que Deus nos deu, a gratidão é como se você estivesse regando aquela semente, para que ela possa crescer, florescer e dar mais frutos. Então nós precisamos ser gratos ao Senhor, porque a gratidão ela tem o poder de multiplicação. Eu vou te dar mais um exemplo bem simples. Eu estava meditando nesta palavra e me veio algo tão simples. Talvez você vai até falar: pastor, mas o que isso tem a ver? Muito a ver. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você alguma vez já agradeceu a Deus pelos seus pés? Pé, isso aqui. Você já agradeceu a Deus alguma vez pelos seus pés? Às vezes a gente nem tem muito cuidado com o pé, assim ou não é? Às vezes a gente pisa em cada lugar, né? Tem pessoa que não tem cuidado nem de cortar a unha do pé, né? Não tem aquele cuidadinho com o pé. Tem gente que a unha é toda esquisita porque não cuida do coitado do pé. A gente não agradece a Deus pelo pé. Agora você sabia que os teus pés é que dão sustentação ao teu corpo? Que se tirar os teus pés, você não fica em pé? Parece tão simples, não é? A gente se preocupa tanto com o rosto, né? Principalmente as mulheres, né? É tanto creme para ficar com a pele bonita, né? E tal, e o rosto, o cabelo, né? A mão, coisas que são visíveis. E às vezes a gente deixa o coitado do pé de lado. O pé parece simples, mas ele é que dá a sustentação ao corpo. O que eu quero te dizer com isso? Que às vezes coisas a quem a gente atribui pouca importância são as coisas mais necessárias para manter a nossa vida em ordem e para nos permitir avançar em direção às promessas de Deus. Comece a olhar à tua volta. Porque às vezes uma bênção que parece muito pequena, irrelevante e desnecessária pode ser a fonte de algo maior na tua vida. Comece a agradecer a Deus pelas coisas pequenas que talvez você tenha ignorado. Terceiro lugar, a gratidão tem o poder de trazer vida onde existe morte. Ou seja, a gratidão, quando nós somos gratos a Deus pelo que nós recebemos, Deus pode transformar áreas de nossa vida que são estéreis, improdutivas, e pode nos abençoar dando muitos bons resultados. Vamos pegar um exemplo, a ressurreição de Lázaro. Está lá em João capítulo 11. O que Jesus fez quando ele chega ali na casa das irmãs de Lázaro, que elas estão desesperadas, estão reclamando e dizendo para Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha, já faz 4 dias ele morreu. Qual foi a reação de Jesus diante da morte de Lázaro? A Bíblia diz que Jesus simplesmente deu graças a Deus e o milagre aconteceu. Está em João capítulo 11, versículo 41. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. E logo após ele agradecer a Deus, ele então disse: Lázaro, vem para fora. E o Lázaro ressuscitou. É interessante que nesta palavra, a ação de Jesus em relação a Lázaro é apenas agradecer a Deus. Deus, eu sei que o Senhor está me ouvindo, então eu vou agora ordenar e eu creio que o Senhor vai fazer o milagre. O milagre da multiplicação dos pães está lá em João capítulo 6. O que acontece ali também? Quando Jesus recebe aqueles pãezinhos e aqueles peixinhos em suas mãos,
Jesus não orou dizendo assim: ó Pai, multiplica os pães e peixes que estão nas minhas mãos. Foi assim que Jesus orou? Jesus, ele simplesmente agradeceu a Deus. João capítulo 6, versículo 11. Jesus pegou os pães e deu graças a Deus. E depois repartiu. Ou seja, vejam bem, Jesus naquele momento, ele não agiu como muitas vezes nós agimos, sabe? Tipo, Deus, dá para o Senhor dar uma força aqui. Sabe aquela oração: Senhor, envia os teus anjos para trazer mais pães. Não, Jesus não fez nada disso. Agora vamos pensar pelo lado humano. Será que Jesus não sabia que alguns pãezinhos e peixes eram insuficientes para alimentar uma multidão com mais de 12.000 pessoas? Jesus sabia que aquilo não era suficiente, mas ele agradece a Deus pelo pouco que ele tinha em suas mãos. E quando ele agradece a Deus, a multiplicação acontece. Ou seja, se não houver gratidão pelo que Deus tem nos dado, dificilmente nós vamos viver o milagre da multiplicação. Se a gente ficar olhando, sabe? Eu fico imaginando algumas pessoas, talvez até eu mesmo, no lugar de Jesus, com uns pãezinhos e uns peixinhos, uma multidão para ser alimentada. O que eu ia fazer? O que você faria? Talvez reclamar, porque os discípulos não ajudaram o suficiente. Talvez reclamar, porque o povo não estava ajudando. Jesus, ele simplesmente agradece a Deus. Deus quer que a gente seja grato, porque as nossas ações de graça podem mudar tudo em nossa vida. Gratidão gera contentamento, gratidão gera vida, gratidão gera multiplicação. Jesus, quando orou a Deus acerca de Lázaro, ele não orou e disse assim: Pai, o que eu faço aqui agora? Jesus não orou e falou assim: Pai, já tem 4 dias, e aí? Como que a gente faz? Não. Jesus não orou e disse assim para Deus: Deus, como que eu tenho que fazer aqui agora? Não, ele simplesmente agradeceu, olhou para o céu e falou: obrigado, Deus. É isso que tem na minha mão? Pãezinhos e peixes. O que eu tenho na mão em relação a Lázaro? Nada, senão a palavra. Queridos, nós não iremos viver milagres se não aprendermos o poder da gratidão. Mas deixa eu te falar mais uma coisa, que eu já estou quase terminando essa palavra. Não basta somente agradecer e ficar parado. Jesus não apenas falou: Pai, graças te dou. Em seguida, Jesus agiu. O que nós precisamos entender é que não basta apenas a gente também dizer graças te dou. A gente precisa dizer graças te dou e ter a coragem que Jesus teve para dizer: Lázaro, sai para fora. A coragem que Jesus teve para, depois que ele deu graça, pegar aquele cestinho com os pãezinhos e falar: distribui para o povo aí. Nós precisamos ter um espírito de gratidão. Mas nós precisamos ser movidos por esta gratidão, agir por esta gratidão, entender que se Deus realmente está conosco, Deus vai fazer um milagre. Ou seja, a provisão só são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão e de ação. Ou seja, quando a gente agradece, mas a gente age. Então eu quero finalizar esta palavra, queridos, dizendo para vocês que, por muitas vezes em seu ministério terreno, Jesus nos ensinou sobre o poder da gratidão. Olha só, quando você aprende a agradecer antes de receber qualquer coisa da parte de Deus, a tua gratidão gera um milagre. O possível e o impossível acontece na tua vida, mas você precisa ser grato. E aí eu termino esta palavra no dia de hoje te perguntando: você está pronto para mudar o teu cenário sendo grato a Deus?
Você está pronto para começar o ano que vem agradecendo a Deus por aquilo que você ainda não viveu, por aquilo que você ainda não experimentou, por aquilo que você deseja conquistar, ainda que você não tenha alcançado? Jovens que vão entrar na faculdade, jovens que vão começar seu curso técnico, você já agradeceu a Deus por entrar na faculdade? Mas pastor, eu não entrei ainda. Comece a agradecer a Deus, mas não só agradeça, vai fazer o exame, vai fazer a prova, corre atrás. Comece a agradecer a Deus e se mova pela gratidão a Deus, e o Senhor vai fazer um milagre acontecer na tua vida. Eu não sei o que você espera, o que você deseja para a tua vida no próximo ano, mas o nosso desafio para 2023 é profetizar e agradecer. Para Deus tudo é possível. É você olhar à sua frente e falar assim: Senhor, eu sei que ali na frente tem uma bênção para mim, e eu quero te agradecer. E como Abraão, você caminhar no escuro, sabe? Você sair e falar: não, vai dar certo, e vai com confiança e com gratidão, e o Senhor vai te abençoar, porque para Deus tudo é possível. Amém, igreja?